Capítulo 7. Morto em batalha. Jack irrompeu pelo portão do complexo atrás de Ronnie. Quando passou por baixo da arcada de entrada, viu as costas da camisa xadrez alaranjada de Ronnie uns 20 metros à frente. Ron saiu correndo na direção do flamejante e esfumaçado casarão, e Jack seguiu o rastro dele. Quando Jack chegou ao terreno bem cuidado do complexo, ele virou de uma vez para a direita, um movimento que o fez sair da estradinha de tijolos e seguir por uma faixa grossa de grama bem tratada. Com o fuzil no ombro e o dedo próximo ao gatilho, Jack apoiou-se em um dos joelhos. Ele vasculhou a direita e esquerda, as partes da frente e de trás, dando cobertura a Ronnie. À direita de Jack, depois de uma fileira de arbustos e várias palmeiras, ele viu os alojamentos da 17 de fevereiro em chamas. Com todos os sentidos hiperatentos, Jack escutou tiros dispersos ressoarem de algum lugar dentro do complexo. Não viu nenhum atirador no escuro e não conseguia saber de onde os tiros eram disparados. Ele sabia que estava vulnerável e exposto, mas não se movimentaria até que Ron estivesse protegido. Quando Jack viu Ron chegar ao casarão, levantou-se e correu para se juntar a ele perto da entrada chamuscada. 2 agentes da DS, que procuravam o embaixador, e Sean Smith, já se encontravam lá. Estavam à direita das portas da frente que tinham sido explodidas, na área do pátio perto da janela baixa, que os agentes da DS tinham acabado de usar em suas reiteradas investidas à zona de segurança, na tentativa de encontrar os homens desaparecidos. Os operadores e os agentes da DS fizeram um círculo ao lado da pilha de sacos de areia, de pouco mais de 1 metro, sobrepostos ao longo da beirada do pátio. Aos pés deles havia torrões de terra e cacos de cerâmica, restos de um vaso de barro quebrado. Um dos agentes da DS que se encontraram com Jack e Ronnie era Scott Wickland. Sofrendo devido à inalação de fumaça, com os pulmões escoriados pelos gases do diesel, Wickland tinha descido do telhado do casarão e voltado a participar da tentativa de resgate. Jack mal o reconheceu. Wickland estava parecendo um limpador de chaminé, sua cara de menino e seu cabelo castanho claro estavam cobertos de fuligem preta. O vermelhão de vasos sanguíneos estourados cobriam seus olhos de pálpebras pesadas. Os ombros de Wickland estavam caídos, os pés descalços. As roupas eram trapos negros. O outro agente da DS de pé, ao lado de Wickland, era o grande David Ubben. Curvado pela fadiga, a camisa toda manchada de cinza mostrava fraqueza em seu rosto rechonchudo. Há apenas alguns dias, os 4 homens tinham sentado do lado de fora do casarão e discutido suas preocupações sobre a carência de pessoal da equipe de segurança do complexo. O pior medo deles tinha se tornado realidade. Durante os poucos segundos em que os ex-SEALs e os 2 agentes da DS entreolharam-se descrentes, ninguém disse nada. Ubben e Wickland abanaram a cabeça e olharam para o chão. Tinham treinado para aquilo ali e sabiam que era possível. Eles tinham reagido dando o melhor de si. Mas aquela situação era real e terrível, e não estava nem perto de acabar. Do canto do olho, Jack olhou para as portas abertas. O saguão de entrada do casarão estava escuro, mas através da nuvem de fumaça ele viu o carvão incandescente e vermelho da madeira da mobília incinerada queimando lentamente sobre os arruinados ladrilhos de mármore do piso. Aquilo fez Jack lembrar-se de um forno a lenha para pizza. Ele conseguia sentir o calor intenso pulsando lá de dentro. Com a voz rouca por causa da fumaça, Ubben quebrou o silêncio. Ainda tem gente lá dentro. Imediatamente, Ronnie e Jack foram para a janela no final do pátio. Wickland, Ubben e os 2 agentes da DS vindos de Trípoli já tinham passado por ele diversas vezes, e a janela já estava despencando de sua armação, presa à construção apenas por um pedacinho na parte de cima. Jack não sabia onde os agentes de Trípoli tinham ido, mas teve a impressão de que Wickland e Ubben estavam à beira de um colapso. Podiam dizer que estavam profundamente aliviados por ele e Ron assumirem a busca por Chris Stevens e Sean Smith. Quando correram para a janela, Ron e Jack trocaram um olhar que dizia: "Tem como isto ficar pior?" Jack acreditava que seria necessário um milagre para tirar alguém vivo dali. E teriam que permanecer vigilantes, se quisessem eles mesmos sair.
Jack pulou a janela e entrou no quarto da zona de segurança do casarão. No momento em que seu pé encostou no chão, sentiu a mais intensa explosão de calor que já tinha experimentado. A única comparação em que conseguia pensar era a abertura da porta de um forno no dia de ação de graças, depois de um peru ter sido assado o dia todo. O nariz e os olhos dele sofreram com os vapores tóxicos e a fumaça de diesel. Gases cáusticos da queima de tecidos e de plástico pioravam o mau cheiro. Jack sentiu suas lentes de contato secarem instantaneamente. Ele se perguntou se elas não podiam derreter em seus globos oculares. Ron e Jack respiraram fundo e seguraram a respiração o máximo possível. Saíram em disparada, passando por mobílias e colchões espalhados pelo quarto durante as buscas anteriores dos agentes da DS. Eles entraram o máximo que conseguiram dentro do quarto e fizeram isso o mais rápido que puderam. Mas sem ar puro, não chegaram muito longe. Voltaram correndo à janela para respirar. A cada entrada, tentavam chegar um pouco mais fundo. Esforçavam-se para ir mais longe com uma única respirada, mesmo sabendo que estavam abusando da sorte. Vá longe demais, faça uma curva errada, ou se perca no caminho escuro. Jack disse a si mesmo. E você também será um desaparecido. Tossindo e sentindo-se zonzos, Jack e Ronnie começaram a alternar suas buscas na zona de segurança e entravam pela janela do casarão fazendo revezamento. Sempre voltavam sozinhos. Frustrados por não conseguirem explorar as partes mais ao fundo da zona de segurança, tentaram passar pela porta de entrada. Dependendo de qual caminho fizessem, os operadores conseguiam algumas respiradas toleráveis lá dentro e aumentavam em 1 ou 2 minutos a busca. Mas inevitavelmente a fornalha os empurrava de volta para fora. Em boa parte do casarão, a visibilidade era de 1 metro ou menos. Jack e Ronnie acenderam as lanternas acopladas às suas armas, mas os feixes brancos mal penetravam o negrume enfumaçado. Eles moviam e levantavam todas as mobílias com que se deparavam, na esperança de encontrar seus compatriotas desaparecidos embaixo delas. Qualquer pessoa que ainda estivesse ali dentro provavelmente estaria caída. Eles concluíram. Então focaram a busca perto do chão. O calor era um pouco menos intenso embaixo, mas seus pés continuavam assando dentro das botas. Jack sentiu uma onda de desesperança. Não existe a menor possibilidade de estarem vivos, pensou ele. Não existe possibilidade de sobreviver a isto por mais do que alguns minutos. Ainda assim, ele e Ronnie continuaram a procurar. Depois de mais de uma dezena de tentativas cada, Jack e Ronnie sentiam-se desalentados por ainda não terem conseguido chegar a alguns locais na metade de trás do casarão. Todas as vezes que tentavam, eram forçados a sair pela fumaça e pelo calor. Do lado de fora do pátio, eles deram a volta. Correram até a parte de trás do imóvel para ver se conseguiam entrar por outro caminho. Ouviram tiros serem disparados ao longe, mas os agressores tinham se retirado da área ao redor do casarão e não estavam mais à vista. Mesmo assim, Jack e Ronnie se movimentavam em estado de alerta, com as armas em punho, os cotovelos dobrados perto do torso, as cabeças girando, os olhos vasculhando em busca de alvos. Eles encontraram uma porta traseira aberta e entraram. Mas o local também estava muito escuro, quente e enfumaçado. Por isso não conseguiram explorar muito antes de serem forçados a retroceder até a porta para recuperar o fôlego. Depois de algumas tentativas com os mesmos resultados desanimadores, eles abandonaram esse método e saíram. Jack deu a volta até a frente do casarão, achando que Ronnie o seguiria. Mas no escuro, os dois operadores acabaram se separando. Jack continuou sozinho na direção da área do pátio perto da janela do quarto. Tig aproximou-se do casarão correndo pela mesma estradinha de tijolos e atravessando o mesmo campo gramado que Ron e Jack. Ele chegou ao casarão, enquanto seus companheiros operadores estavam fazendo buscas lá dentro. Não havia ninguém no pátio quando ele chegou. Então Tig se posicionou atrás dos sacos de areia para criar um perímetro de defesa enquanto aguardava. Assim que entrou no complexo, Tig viu um líbio de calça camuflada e camiseta afastando-se do alojamento em chamas da 17 de fevereiro. O homem estava desarmado e parecia ser dali. Então Tig não atirou nele. Fora isso, Tig encontrou o complexo silencioso, com exceção dos estalos dos prédios em chamas.
Quando estava perto dos sacos de areia em posição de ataque na direção da frente do casarão, Tig escutou barulhos bem altos e sons de coisas se quebrando lá dentro. Ele não tinha certeza de quem estava lá, mas chegou à conclusão de que a barulheira deveria estar sendo feita por Jack, Ron, agentes da DS ou milicianos revirando mobília e vasculhando os cômodos. Enquanto Tig aguardava o aparecimento deles, surpreendeu-se ao ver uma Land Cruiser prateada acelerada contornando um canto do casarão. Lá vem os bandidos, Tig pensou. Ele levantou a metralhadora automática alimentada por cinta e seguiu os movimentos da SUV com o cano da arma. Tig preparou-se para descarregar quando o veículo passava por ele em direção à frente do casarão. Um segundo antes de abrir fogo, reconheceu o rosto de David Ubben através do para-brisa. No veículo também estavam 2 agentes da DS lotados em Trípoli. Tig tirou o dedo do gatilho, abaixou a arma e soltou o ar. Quando Jack voltou para a parte da frente do casarão, encontrou vários milicianos da 17 de fevereiro entrando e saindo pela porta principal, na tentativa de ajudar na busca. Jack foi ao pátio e enfiou a cabeça pela janela do quarto, com a intenção de tentar de novo. Imediatamente ele viu 2 agentes da DS, David Ubben e o mais alto dos 2 agentes de Trípoli, vindo na direção da janela, através da fumaça usando máscaras antigás. O primeiro pensamento de Jack foi se perguntar onde eles tinham arranjado o equipamento e como ele podia conseguir máscaras similares para si e seus companheiros operadores. Quando os agentes chegaram mais perto, os olhos cansados pela fumaça de Jack recuperaram o foco. Os 2 agentes da DS carregavam, cada um segurando um dos lados, um homem debilitado em direção à janela. Com a cabeça para cima, o homem estava de calça jeans escura e uma camiseta cinza. David Ubben e o agente de Trípoli, segurando cada um em um braço, suspendiam o torso e a careca do sujeito. As partes de trás de suas pernas estavam sendo arrastadas pelo chão cheio de cinzas. Jack inclinou-se pela janela e estendeu os 2 braços. Quando os agentes chegaram, Jack enfiou a mão por debaixo dos braços dele e as travou no peito do sujeito. Jack levantou o homem sem reação e o puxou pela janela. Em seguida, o deitou gentilmente na área de concreto protegida pelos sacos de areia. Jack não reconheceu o homem. Ele não conseguia sequer dizer se era americano ou líbio. Jack ajoelhou-se rapidamente à direita da cabeça daquele sujeito. Tinha aprendido em seu treinamento para SEAL que antes mesmo de tentar fazer a pessoa recuperar a respiração, precisava certificar-se de que a pessoa não estava sangrando a ponto de morrer por hemorragia. Jack levantou a camisa do homem e checou o torso dele em busca de traumas no peito e na barriga. Não encontrou sinal algum de ferimento. Parecia não haver sangue gotejando pela calça. Puxou a camisa do sujeito até o pescoço. Virou o homem de lado para verificar se havia sangue ou algum trauma nas costas que pudesse revelar sangramento interno. Como não encontrou nada disso, Jack voltou a colocá-lo de costas. Todas as vezes que o operador movia o corpo e os membros dele, o sujeito caía sem firmeza alguma. Jack abaixou-se e colocou a orelha no nariz e na boca do homem desacordado. Escutou com atenção, mas não conseguiu ouvir a respiração que procurava. Verificou infrutiferamente o pulso. Suas mãos estavam no peito nu do homem e notou que a pele tinha um frio mortal. Olhou para o rosto do homem e viu que os lábios estavam contornados de roxo devido à inalação de fumaça de diesel. Jack considerou a possibilidade de fazer reanimação cardiorrespiratória, mas tinha certeza de que não adiantaria. Os agentes da DS ficaram ao lado de Jack e, com esperança, observavam-no trabalhar. Jack levantou o olhar para David Ubben. Não, disse Jack. Ele se foi. Ubben abanou a cabeça e virou-se. Jack viu lágrimas nos olhos dele. Em breve Jack saberia que o homem que acabara de declarar morto era Sean Smith, um especialista em comunicação do Departamento de Estado de 34 anos, casado e pai de 2 filhos pequenos, um famoso jogador de videogame conhecido pelos amigos online como Vile Rat. Apenas horas antes, Smith tinha escrito uma mensagem online reclamando que a polícia líbia estava tirando fotos do complexo naquela manhã.
Parte de uma mensagem que Smith tinha escrito agora parecia uma aflita profecia. Isso se a gente não morrer hoje à noite. Jack não conhecia Smith muito bem. Tinham se encontrado alguns dias antes quando foram apresentados durante um jantar na cozinha do anexo. O operador sentiu-se péssimo com a morte de Smith. Mas não havia tempo para lamentar. Jack e o outro agente da DS levantaram o corpo de Smith e o carregaram para um local próximo às portas da frente do casarão. Quando Jack estava tentando salvar Smith, ele ouviu um dos agentes da DS dizer que não havia terminado de procurar. O embaixador ainda está desaparecido. Jack retomou a busca assim como fizeram os agentes da DS e vários membros da milícia 17 de fevereiro que tinham ido para o complexo quando os agressores se retiraram. Em um determinado momento, Jack contou mais 10 pessoas trabalhando na busca, mas o interior do casarão ainda estava muito quente. Eles focaram o máximo que conseguiam na zona de segurança, mas ninguém conseguia encontrar o embaixador Chris Stevens. Depois de ter se separado de Jack no escuro quando voltavam para a entrada da frente, Ron encontrou Tig do lado de fora do casarão. Juntos, viram Jack inclinar-se sobre o corpo de Sean Smith. "Esse aí é dos nossos?" perguntou Tig. Ron não sabia. A notícia de que Stevens ainda estava perdido e que o casarão ainda não estava desocupado se espalhou. Tig e Ron acenderam as lanternas em seus fuzis de assalto e entraram pelas portas da frente lado a lado. Tig tinha estado no casarão meses antes. Tinha, portanto, uma imagem mental da planta do andar e achou que poderia ser útil na busca. Eles entraram abaixados e permaneceram agachados para ficarem abaixo da fumaça. Porém, em sua primeira ida, o calor era tão esmagador que eles ficaram lá apenas uns 30 segundos e adentraram não mais do que 5 metros. Mesmo com as luzes, pouco conseguiam ver além dos canos de seus fuzis. Aquilo lembrou a Tig o que acontecia quando se acendia o farol do carro em uma neblina muito densa. "Puta merda", disse Tig do lado de fora, com suor saindo de todos os poros. "Isto aqui vai ser difícil." Eles respiraram fundo para entrarem de novo, e sua segunda investida durou aproximadamente 1 minuto. Na terceira tentativa, Tig conseguiu ir mais adiante do que antes, e chegou a uma pilha de mobília do lado de fora do portão de aço na zona de segurança. Parecia que o portão continuava trancado, e Tig não conseguia passar pela mobília para alcançá-lo. Tig gritou pelo embaixador o mais alto que seus pulmões permitiam. Atrás de si, vindo do lado de fora do casarão, ele escutou uma resposta. "Sim, estou aqui." Tig reconheceu a voz como sendo do líder da equipe que, dirigindo a SUV da Mercedes com Henry ao seu lado, tinha saído do cruzamento na Gunfighter Road, que levava ao complexo e se juntado a eles. Tossindo por causa da fumaça, Tig gritou de volta. "Não, você, não, o Chris Stevens." Tig não escutou resposta alguma vir de dentro da zona de segurança. Chamar pelo embaixador encheu os pulmões de Tig de fumaça. Ele e Ron saíram de novo pela escada da frente. Depois de respirarem fundo algumas vezes, fizeram uma quarta tentativa. Novamente foram até a parte mais funda da sala de convivência aberta, mas de novo não encontraram sinal de Stevens. Tig deu a volta e retornou para a porta da frente. Não dava para ver nada além de 30 centímetros em cada direção, mas ele achou que Ron estava ao seu lado o tempo todo. "Estou perdido!" gritou Ron de algum lugar do outro lado da sala lotada de fumaça. "Não consigo achar a saída." Tig se virou para o amigo. "Segue minha voz." "Estou perdido," gritou Ronnie. "Segue a minha voz." Com cada respirada enchendo os pulmões de fumaça, eles continuaram chamando e respondendo várias vezes. De acordo com a direção dos gritos de Ronnie, Tig notou que o parceiro estava desorientado e se movia na direção da cozinha. Devido às suas buscas anteriores, Tig sabia que aquela parte do casarão ainda estava tomada pelas chamas. Ele berrou para que Ronnie continuasse a falar, depois correu na direção da voz dele. Quando visualizou Ronnie através da fumaça, Tig esticou o braço e o alcançou. Os dois tossiam furiosamente, os pulmões desesperavam-se por ar fresco, enquanto Tig conduzia Ronnie até a porta da frente para que ficassem em segurança do lado de fora. Quando os dois operadores recuperavam o fôlego, inclinados com as mãos nos joelhos e os fuzis pendurados, escutaram Tanto e DB
passarem um rádio para informar que estavam prontos para entrar no complexo pelo portão de trás. Agentes da DS e milicianos continuavam a busca no casarão. Então Tig e Ronnie foram dar cobertura para os operadores que estavam entrando. Ronnie e Tig foram para um caminho de terra que dividia o complexo e que ia do muro norte até o muro sul. Ao longo de boa parte do caminho, na direção da metade de trás do complexo, um pomar e um vinhedo forneciam muitíssimos esconderijos em potencial para inimigos. Tig e Ronnie posicionaram-se cada um de um lado do caminho. Ronnie ainda estava pensando no pique-esconde mortal de que tinham brincado dentro do casarão. "Ei, parceiro, obrigado", disse Ronnie. "Você acabou de salvar a minha vida. Achei que fosse morrer lá dentro." Tig sabia que Ronnie teria feito o mesmo por ele. "Espero que todos nós consigamos sair desta vivos", disse Tig. A aproximadamente 10 passos de distância um do outro nas beiradas da estradinha, Tig e Ronnie olhavam para as áreas escurecidas pelas videiras e certificaram-se de que Tanto e DB não estavam caminhando na direção de uma emboscada. Um homem caminhou lentamente para fora do pomar, e os operadores apontaram as armas para ele. Mas Tig reconheceu que o homem era um guarda da Blue Mountain, e que aparentemente se escondera no meio das árvores aguardando os americanos chegarem. Antes de movimentarem-se para o portão de trás do complexo, Tanto e DB se protegeram atrás das barreiras de New Jersey de concreto na Fourth Ring Road, prevendo que alguns agressores pudessem fugir por aquele caminho quando Ronnie e Tig se movimentassem na direção da parte de trás da propriedade. Mas, depois de alguns minutos, ninguém tinha passado por lá. Então, Tanto passou um rádio para Tig. "Vamos começar a entrar agora", informou Tanto. "Não atirem na gente." Copiado. Tanto e DB tentaram abrir o portão, mas ele estava fechado. DB seguiu perto do muro da propriedade até a esquina sudoeste para ver se conseguia localizar outra maneira de entrar. Como não encontrou nenhuma outra entrada, e não era nada fácil pular o muro com a parte de cima cheia de arame farpado, DB resolveu pular o portão. Tanto achou que sua ideia era melhor, então voltou correndo até o comandante da milícia do lado de fora do mercadinho e pediu ajuda. "Ei, pegue uma das suas caminhonetes e traga até aqui para abrir esse portão à força", disse Tanto. "A gente estava achando que ia ter que pular, mas se você trouxer uma daquelas suas caminhonetes para cá, a gente consegue abrir o portão na marra." "Não, senhor. Não", disse o comandante da milícia com educação, mas também com firmeza. "Traz uma porra de uma caminhonete para cá e abre o portão à força", exigiu Tanto. "Não, creio que não poderemos fazer isso", respondeu o comandante. "Não temos caminhonete." Tanto percebeu que a milícia não tinha conseguido bloquear o trânsito na Fourth Ring Road. Por isso, os carros continuavam passando por ali com os motoristas buzinando, enquanto passageiros esticavam os pescoços tentando ver os prédios em chamas no complexo. "Tá. Então deixa a gente confiscar uma porra de um veículo desses aí", disse Tanto apontando para os carros que estavam passando. "Não, senhor. Não queremos fazer isso. Quanta coisa boa pode oferecer uma milícia prestativa e amigável", Tanto pensou para manter a cabeça fria. DB já tinha se cansado daquela conversa. Ele escalou o portão e conferiu uma guarita dentro do complexo para certificar-se de que estava vazia. Tanto ficou junto ao portão, esperando que DB o abrisse por dentro. Mas depois de conferir a guarita, DB saiu correndo para encontrar Tig e Ronnie. Carregado de armas e equipamentos, já ferido e sangrando devido à queda do muro, Tanto permaneceu aguardando do lado de fora da propriedade, com os 2 milicianos, em quem ele tinha aprendido a confiar. Ali perto também estavam uns 20 milicianos, com o comandante que ele tinha começado a odiar. Ele gritou para seu parceiro: "DB, abre a porra do portão para mim." Ele riu do absurdo daquela situação, jogando a cabeça para trás e buscando ajuda no céu escuro. "Estou aqui fora sozinho com este monte de miliciano", Tanto pensou. "Ninguém está atirando em mim." "Ainda não. DB, volta e abre a porra do portão." Tanto tentou várias vezes chamar DB pelo rádio, mas não conseguiu contato. DB, na verdade, tinha ouvido Tanto. "Não!" ele gritou em resposta, mas Tanto não o escutou. Com uma guarita insegura e um vinhedo escuro diante de si,
DB não podia virar as costas para ameaças em potencial e destrancar o portão. Por fim, Tanto colocou suas armas nos ombros, respirou fundo e pulou o portão. Antes que chegasse a seus companheiros operadores, Tanto escutou a voz de um de seus jovens companheiros da milícia 17 de fevereiro. Senhor, portão, disse ele. Senhor. Tanto voltou até o muro de trás e abriu o portão por dentro. Ele chamou o comandante da milícia, supondo que ele também entraria com suas tropas. Assim que você entrar, fecha e tranca o portão. Ok, respondeu o comandante. Sim, senhor. Tanto e os milicianos correram em direção a Tig, Ronnie e DB. Ao longo do caminho, Tanto percebeu que os operadores tinham parado de olhar para o pomar sem iluminação, onde ele suspeitava poder haver agressores, preparando uma emboscada. Tanto se jogou no caminho de terra, que cortava o complexo, e apontou sua arma para as árvores. De bruços, Tanto deu sua primeira boa olhada para o casarão principal, ainda em chamas, com as paredes exteriores enegrecidas perto das janelas, por onde tinham vazado as labaredas. Um pouco mais adiante, ele viu fogo e fumaça por cima do alojamento da 17 de fevereiro. Ao ficar nessa posição, suando e sangrando, Tanto aproveitou a oportunidade para recuperar o fôlego e se preparar. Tig informou a Tanto pelo rádio que ele precisava se movimentar para o outro lado do caminho de terra para cobrir a área oposta do pomar. Seu filho da puta! Tanto respondeu a Tig. Vira esse seu rabo para lá e protege aquele lado. Quero ficar deitado aqui. Estou cansado, seu desgraçado. As reclamações de Tanto deram uma momentânea aliviada no clima, fazendo com que Tig e DB abrissem sorrisos enquanto ele rosnava. Mesmo rosnando, Tanto se movimentou para tomar conta do outro grupo de árvores. Jack continuava perto do casarão para dar prosseguimento à busca, mas nenhum dos operadores ficava no mesmo lugar por muito tempo. Eles frequentemente perambulavam pelos prédios do complexo, pelo pomar e pela área do vinhedo. Não sabiam para onde os agressores tinham ido, mas estavam esperando que voltassem a qualquer minuto. Ronnie saiu do pomar e foi até o centro de operações táticas e a cantina. Tanto se juntou a Tig, DB e os milicianos no caminho de terra, e de lá, eles se espalharam pelo pomar. Não tinham tempo para vasculhá-lo inteiramente, mas convenceram-se de que já tinham visto o bastante e que podiam voltar para a frente do complexo, para o casarão e os outros prédios. Um punhado de milicianos tinha se juntado a eles na marcha pelo pomar, espelhando suas ações e tentando ser úteis. Um membro da 17 de fevereiro que Tanto não tinha visto era o comandante, que havia prometido trancar o portão. Ele aparentemente se mantinha em segurança lá na retaguarda. Quando Tig aproximou-se do caminho de terra no final de uma fileira de árvores, viu um dos milicianos virar apressado em um canto e disparar aproximadamente umas 20 balas no escuro com sua AK-47. Tig preparou-se para se juntar ao tiroteio, mas não viu alvo algum. Ele suspeitou que o jovem miliciano estava ou muito nervoso, ou simplesmente queria falar que tinha participado de um tiroteio. Tanto DB e Tig movimentaram-se em direção à cantina e ao toque. Ronnie juntou-se a eles novamente e se separaram em duplas. Ronnie e DB foram conferir a cantina. Não encontraram ninguém dentro do prédio saqueado, que estava lotado de mobília quebrada e comida estragada derrubada das prateleiras e das geladeiras. Enquanto isso, Tig e Tanto foram conferir o toque. Ele não estava totalmente vazio, já que o agente da DS Alec Henderson ainda estava trancado lá dentro. Então, Tig e Tanto tentaram falar com ele pelo rádio. Isso não funcionou, então ficaram do lado de fora e gritaram da porta do toque. Tem alguém aí dentro? Perguntou Tanto. Ele ficou em frente a uma câmera de vídeo. Está conseguindo ver a gente? Somos aliados e precisamos entrar. Tanto não obteve resposta. Então ele e Tig flanquearam a janela principal do prédio, enquanto alguns milicianos da 17 de fevereiro tentavam derrubar com chutes a porta de madeira reforçada. A porta resistiu. Então o próprio Tig tentou chutá-la. Ela continuou sem sair do lugar. Tig pegou seu rádio novamente.
Se vocês estiverem aí, abram a porta. Se não fizerem isso, vou abrir essa porra dessa porta no tiro. Ele apoiou-se sobre um joelho e apontou a arma para a porta. Imediatamente, Henderson falou no rádio. Eu estou aqui, sim, estou aqui. O agente da DS explicou que achou que os agressores que tinham tentado invadir o toque mais cedo tinham voltado. Fique em frente à câmera para que possa ver você, disse ele. Tig ficou embaixo das lentes à porta de entrada e acenou. Henderson abaixou a arma, destrancou a porta e tirou a barra de ferro que a mantivera segura. Tig e Tanto entraram intempestivamente dentro do toque para certificarem-se de que não havia nenhum agressor lá dentro. Não, não! Berrou Henderson, saindo atabalhoado e desorientado. Ninguém entrou aqui. Tig voltou lá para fora, caminhou até um estacionamento a uns 15 metros de distância para providenciar a segurança do perímetro. Acoplou sua metralhadora alimentada por cinta no capô de uma Land Cruiser prateada e deu uma pausa para recuperar o fôlego. Ron e DB se juntaram a Tanto no toque e, juntos, verificaram se havia mais alguém no prédio. Então, Henderson voltou lá para dentro para pegar e destruir documentos e informações secretos, equipamentos de computador e outros materiais confidenciais. Não parecia restar nenhum agressor inimigo perto do complexo. Membros da milícia 17 de fevereiro continuaram a percorrer a propriedade e perambulavam livremente de uma extremidade à outra. Alguns estavam de camisa preta, outros, branca. Alguns usavam calça jeans, outros, calças com camuflagem para o deserto e outros com camuflagem florestal do exército. Alguns tinham barba, outros eram barbeados e alguns usavam capuz para cobrir o rosto. Nenhum deles estava com insígnia que demonstrasse sua filiação. Em praticamente todos os aspectos, eles eram fisicamente indistinguíveis dos agressores que tinham infestado o complexo. A única diferença perceptível era que nenhum deles, ao contrário dos agressores, tinha bandeiras com dizeres em árabe. Os operadores e os agentes da DS chegaram até mesmo a fazer uma triste piada. Qual é a diferença no visual dos líbios quando eles vêm para ajudar de quando eles vêm para nos matar? Não muita. Para os operadores, alguns dos milicianos pareciam genuinamente dispostos ao combate, a tentar localizar o embaixador e a procurar agressores que poderiam estar escondidos em cantos escuros do complexo. Os operadores continuavam a ver os membros da 17 de fevereiro com níveis diferentes de confiança, mas todos adotaram uma adaptação de Benghazi na regra de ouro. Se eles não representam uma ameaça, não atiramos neles. Depois de conferirem a cantina e o toque, Ronnie retornou para o casarão. Ele ajudou Jack e o líder da equipe no frustrante esforço de chegarem mais fundo para tentar localizar o embaixador. Tanto e DB ajudaram Alec Henderson a pegar e destruir material secreto no toque, enquanto Tig permaneceu de sentinela do lado de fora no estacionamento. Henry, o tradutor, que tinha ido para o complexo na SUV dirigida pelo líder da equipe, permaneceu fora de vista, encolhido dentro do veículo. Eram aproximadamente 11 da noite. A morte de Sean Smith tinha sido confirmada, aparentemente por inalação de fumaça. O embaixador Chris Stevens estava desaparecido. O casarão principal e o alojamento da milícia continuavam em chamas. Mas os agressores aparentemente haviam partido, talvez estivessem se retirando para ruas e casas próximas para se reagruparem. Os americanos tinham recuperado pelo menos temporariamente o controle do complexo da missão especial. Os sons dos tiros tinham quase cessado. Para os inexperientes, deve ter sido tentador imaginar que a calmaria na ação significava que o combate tinha terminado. Os operadores não nutriam esse tipo de ilusão. Todos eles, sem exceção, acreditavam que seus inimigos e a noite estavam apenas começando.